Tá, gata? Bora lá, então. Onde que é? Baixo demais a luz. Tá. 1, 2, 3 e... Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hipótese Narrativa. Eu sou Andressa Tabazinski. E eu sou a Flávia Iriarte. E hoje vamos falar da Flip, né? Impressões pós-Flip, né? Parece que a Flip durou tanto tempo, já passou, mas não morreu o assunto ainda, né? Pessoal, antes da gente começar aqui o nosso podcast hoje, queria fazer um convite para você que está assistindo a gente, que é vir participar da nossa Masterclass Seu Livro Pode Virar Filme? Tudo que o escritor precisa saber sobre adaptação para o audiovisual. Então, a gente vai oferecer uma Masterclass em parceria com uma roteirista e produtora audiovisual, que é a Patrícia Oriolo. Vai acontecer no dia 12 de agosto, de 19 às 21 e pouca. E ali a Patrícia, com toda a experiência dela, vai trazer pra gente ali em primeira mão tudo que o escritor precisa saber em termos de diferença de linguagem entre a linguagem literária e a linguagem audiovisual, como que você prepara um projeto de adaptação para o audiovisual, o que é um one-sheet, o que é um argumento, o que é uma pré-bíblia, uma bíblia, todos os desafios de se fazer essa adaptação, né, ou seja, de você transpor uma narrativa de um meio que funciona de uma maneira para um outro que funciona de uma forma totalmente diferente, o que chama atenção num projeto, o que chama atenção num livro, numa narrativa que pode despertar um interesse de produtoras e de streamings, os pormenores de como que funciona esse mercado. Então vai ser um ótimo panorama que você aí que tem vontade de ter o seu livro adaptado um dia, ou que simplesmente quer saber melhor como que funciona esse mercado, você vai ter uma visão aí panorâmica sobre tudo que você precisa fazer, aonde você pode buscar informações, tá? Então o valor da Masterclass vai ser simbólico, R$ 57, para ser bem acessível aí para todo mundo que tem interesse em se aprofundar. O link para inscrição vai ficar aqui na descrição. Bora? Não, a sensação que eu tenho é que já faz quase um ano que a gente voltou da Flip. Foi intenso, não foi? Foi muito... Sempre é, né? Eu tive muita impressão de que a nossa rotina estava muito bagunçada até a Flip acontecer, e aí parece que as coisas se ajeitaram agora. E assim, foi a primeira vez que a gente foi a Flip estando morando em Brasília, não foi? A primeira vez que a gente foi pra Flip juntas, a gente tava na mudança, foi super caótico, né? A gente foi pra Flip, a nossa mudança já tava vindo pra cá, lembra? Lembro. As nossas filhas estavam acampadas na casa da sua mãe, não tinha cama pra ficar, elas estavam dormindo no chão. Uhum. Aí a gente ficou lá os dias da Flip, e aí foi o tempo de voltar, pegar o avião e chegar em Brasília. Então, eu lembro que a gente quase não conseguiu aproveitar aquela primeira Flip juntas, né? Se você já foi outras vezes. Mas porque tinha sido muito atropelado, assim, com a nossa mudança pra Brasília. Eu acabei ficando doente, né? E passamos os dias lá meio que praticamente internada na pousada. A gente tinha alguns compromissos que a gente só fez aquilo, né? Tinha mesa, aí a gente voltava pra pousada, você ficava deitada. E acho que essa experiência de ir, assim, saindo de uma outra cidade que não Rio, São Paulo, acho que já levanta um primeiro ponto interessante pra gente falar do evento, que é o quanto o evento, de certa maneira, é contramão para a maior parte das pessoas que habitam o Brasil. Se tem uma palavra que define a Flip, é inacessível, né? O evento é inacessível. É inacessível em todos os aspectos, todos né? Os aspectos, o aspecto financeiro, de mobilidade. Então, se você não está no Rio ou em São Paulo, você tem que pegar um voo até uma dessas cidades e depois ir de ônibus ou alugar um carro até o centro de Paraty. A gente passou praticamente o dia inteiro viajando, praticamente 12 horas viajando. A gente saiu de 4 da manhã, né, daqui de Brasília, fomos ao aeroporto, nosso voo saía às 6, aí fomos até Guarulhos, a gente saiu de São Paulo, eu achei melhor sair de São Paulo, porque você já pega direto a estrada. Pelo Rio de Janeiro, né, e pra vir pelo Rio de Janeiro você tem que sair do Rio primeiro, então que pode demorar desafio. mais, né? Antes da gente decidir por onde que a gente ia, eu olhei no mapa e são bem aqui distantes as cidades, assim, então não dá, em questão de quilômetros, não dá diferença se você sai de São Paulo ou do Rio. É perrengue dos dois jeitos. Perrengue dos dois jeitos. Porque a estrada, pelo menos indo de São Paulo, a estrada é boa metade do percurso e depois é uma estrada muito sinuosa, né? A gente foi ali por Cunha. Então, cansativa, assim, ela... meio perigosa ali, né, chegando já em Paraty. É uma viagem de 4 horas, mas bem cansativa. Bem cansativa. E aí foi isso, a gente então chegou, saiu 4 horas da manhã, daqui chegamos lá em São Paulo, em Guarulhos, por volta das 8. 8 da manhã. Por volta das 8 da manhã. Aí até alugar o carro, né? A gente saiu umas 10. Encontrar o caminho, aí a gente parou pra se alimentar direito, porque a gente não tinha conseguido nem tomar café da manhã. E aí eu achei que a gente ia chegar... eu achei que você tinha uma mesa às 4, lembra? E eu achei que a gente ia chegar com um horário frouxo, assim, mas foi super em cima do laço. Com 1 hora, a gente chegou com 1 hora de antecedência. Na pousada, chegamos né? na pousada e até chegar na mesa, a gente chegou 15 minutos antes, né, da mesa começar. E aí eu tive uma mesa muito legal, né, com
o Felipe Charbel e a Cidinha da Silva. Lá na Casa Estante Virtual. Muito bacana, assim, com uma mediação muito legal do Pedro. Mas aí já tem a minha primeira reclamação. Fale. Porque já começa com a tua mesa, assim. Porque você tinha mesa lá na Casa Estante Virtual, que é uma casa que tava com uma programação muito bacana e com alguns nomes grandes, né? Nomes midiáticos. E aí, a tua mesa era às 4 e às 6 ia ter uma mesa da Vera Iaconelli. Já começou e aí, quando eu cheguei, eu demorei pra entender, porque eu não tinha visto o cronograma ainda. Aí eu já fiquei me achando, falei assim, nossa, olha só como tá cheio, todo mundo está aqui só pra ver a gente, né? Tava lotada a casa. Mas lotada de um jeito muito desconfortável, assim, as pessoas se empurrando, um calor, um abafamento, assim. E aí eu vi que tinha gente que tava ali há muito tempo já aguardando o lugar. Mas assim, eu consegui ali ficar em pé pra te ver, né? E a mesa foi muito bacana. Não conhecia o Felipe pessoalmente, já tinha lido o livro dele, achei ele um querido. Cidinha também, virei fã já. Muito gente boa, os dois. Foi assim, um prazer conhecê-los pessoalmente, né? Já acompanhava. Isso tem muito legal, acho, na Flip, né? Em qualquer evento presencial, que é você poder conhecer um monte de gente que você conhece pelo Instagram, pelas redes sociais, né? Então, no caso, tanto da Cidinha quanto do Felipe, eu já conhecia, já acompanhava o trabalho dele, já tinha lido um livro do Felipe, já tinha lido um livro da Cidinha, comprei os lançamentos, que são os que eles estão lançando agora, do qual eles falaram mais, assim, na mesa, mas foi um prazer ter conhecido eles pessoalmente, assim, né? Então, acho que tem uma coisa muito bacana, assim, nos eventos, que é você poder conhecer, dar um abraço nessas pessoas que você acompanha à distância. Isso é muito bacana da Flip, né? Porque realmente é um evento onde tá todo mundo do mercado editorial, né? Muitos autores, todas as editoras praticamente, né? De vários tamanhos. Então, se você é fã mesmo, quer encontrar as pessoas, tirar fotos, acho que não tem evento melhor, porque você cruza com todo mundo o tempo todo, né? Não tem, diferente da Bienal, por exemplo, que a galera tem camarim, fica num andar separado pra só ir pras mesas. Na Flip, não existe, né? Todo mundo tá andando ali como um transeunte qualquer. Inclusive, teve alguém que tava acompanhando uma dessas pessoas mais midiáticas que perguntou, não tem um camarim aqui? Não, sinto muito, não tem. Sinto muito. Aqui vai ser todo mundo gente como a gente. Mas, assim, não deixa de ser, né, em certos momentos, um inconveniente ali pras pessoas, pro público, que vai acompanhar uma mesa dessas e acaba enfrentando filas quilométricas, porque eu acho que determinadas figuras que já estão, assim, meio que num nível de celebridade, fica muito complicado. As casas são muito pequenas, né? As casas são muito pequenas. Quando a gente foi a primeira vez há 2 anos, a gente não conseguiu aproveitar nada, né? Ver nenhuma mesa, nada. E eu fiquei com essa sensação amarga, assim, quando eu voltar pra Flip eu quero aproveitar mais, quero ver mais coisas. E eu achei que dessa vez ia dar. Mas não só a gente teve muito compromisso, né? O que foi bom. Mas era tudo muito difícil de acessar, porque as filas eram de muitas horas. Então, como a gente tinha muitos compromissos em horários marcados, a gente não podia ficar horas esperando numa fila, né? Exatamente. Então, acho que a gente conseguiu ver uma mesa só que a gente programou pra ver. E transitar em Paraty, ali no centro histórico, muito difícil. Nunca é rápido. Não. Porque você Primeiro tem que você se perde. Você se perde, porque as ruas são todas parecidas. Você não tem mapas acessíveis, a internet estava muito ruim. E aí eu acho que a gente começa a esbarrar em toda uma questão, assim, de estrutura da cidade, né? É uma coisa que não tem como, eu já vim pensando nisso há muito tempo, refletindo sobre isso há muito tempo, e a cada edição isso se confirma, assim, na minha percepção, que a cidade, ela é muito precária, assim. Então, a sensação que eu tenho é de que a gente fica ali naquele centro histórico, aparentemente protegido, parece que dentro de uma bolha, onde se fala sobre livros, onde a sociedade parece muito democrática, porque é só livro circulando, conhecimento. Não, é um evento muito instagramável, né? Muito... E assim, mas a Flip sempre me provocou sensações muito ambivalentes, sabe? Fato. Porque quando você tá lá dentro do centro histórico, é tudo muito incrível, mágico, né? É aquelas casas muito antigas, ainda intocadas, uma galera imensa, assim, muita gente, acho que esse ano foi umas 40 mil pessoas que estão lá única e exclusivamente para celebrar a literatura. E aí durante vários momentos você tem a sensação de, nossa, o mundo pode ser bom, né? As pessoas gostam de ler. E aí você tira fotos incríveis. É realmente um evento muito instagramável. Só que aí você anda 2 quadras para fora do centro histórico, você já tem um choque de realidade. O abandono absoluto. Então, dessa vez, a gente ficou numa pousada fora do centro histórico e num bairro muito pobre. Fora e um pouquinho longe, né? Uns 15 minutos andando. Mas se afastando bem, né? Se afastando, assim. E um bairro mais pobre, claramente mais pobre, assim. Aliás, a pousada que a gente ficou foi maravilhosa, né?
os donos da pousada muito queridos, um casal de Maceió, assim, muito acolhedores. A gente chegou, já tinha café pronto Trataram pra a gente gente, como uma visita cesta em de casa, frutas, né? como visita em casa, assim, foi uma delícia. Pousada linda, super bonitinha, impecável na limpeza. Eles ofereceram o melhor café da manhã que eu já tomei, assim, em Paraty. Na casa, dentro da casa deles. Da casa deles, assim, com cuscuz, ovos, bolos, enfim, tudo uma delícia. Mas o lugar ali, muito pobre, assim, você vê Muito lixo na rua. muito lixo na rua, um monte de Vários urubus, né? Eu nunca tinha visto um ali. urubu perto, assim, de mim. Tinham vários, como se fossem pombos andando. Cara, é uma coisa assim. Devido à quantidade de lixo na rua. O abandono total, assim, e a gente viu, cara, não sei se foi isso mesmo que a gente percebeu ali, mas que tem uma pista de pouso de helicóptero ali. Não sei se parece uma pista de pouso de avião pequeno, né? Isso. Não deu pra entender muito bem, mas era um terreno enorme que impossibilitava o deslocamento ali, né? Você tinha que dar toda a volta, né, pra poder chegar no outro lado. Então, assim, a sensação que eu tenho, assim, que me entristece muito, toda vez que eu vou a Flip, é que a gente se isola ali numa bolha, né? Uma bolha que só uma elite econômica pode acessar, porque para você poder comprar uma passagem de avião, depois uma passagem de ônibus, para poder ir e voltar. Se hospedar lá durante aquele período, porque os valores são astronômicos, né? É preço de resort no Nordeste 5 estrelas para qualquer pousada ali. Pode ser uma pousada muito mequetrefe, ela vai te cobrar preço de resort. É tudo muito caro, né? Exato. Então você ficar ali durante os 4 dias do evento, né? 5 noites, às vezes você chega lá, tem gente que chega de terça, que fica de terça a domingo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, então 5 noites, ficar 5 noites lá. Você vai pagar aí pelo menos R$2.000 para poder ficar todos esses dias, mas você pagar ali o seu deslocamento, né? Você uma passagem de avião, ou então de ônibus, né? De avião e ônibus. Até a gente alugou o carro, o combustível lá tava R$7,50. Assim, totalmente fora da curva de qualquer outro lugar. A gente tá falando de um país de dimensões continentais, né? Então, que, sei lá, uma pessoa que esteja no Amazonas, que esteja no Pará, que esteja em Pernambuco, que esteja na Bahia, que esteja no Ceará. Tivemos vários alunos lá do Ceará, por exemplo. Sim. Cara, pra chegar. Então, assim, é um custo muito alto, só uma elite econômica pode acessar esse lugar durante esse período. E a sensação que eu tenho também é de que a comunidade local transita muito pouco ali. Eu não sei se você tem essa mesma sensação, se é uma sensação só minha, mas a sensação de que as pessoas que moram ali transitam muito pouco. Tanto a gente perguntou, né, eu sempre faço essa pergunta, tento fazer essa pesquisa quando eu vou, que é de perguntar para as pessoas, né, na pousada onde a gente fica, do Uber, das pessoas que moram ali, nas redondezas, se elas costumam aproveitam o evento. E a maior parte das vezes não, eles dizem que eles não vão lá, que o evento não conversa com eles, assim. Então, nesse sentido, me entristece, sabe? A sensação que eu tenho um pouco, a Flip, ela parece uma espécie de metáfora do inconsciente, em que o centro ali é a coisa bonita, que você tenta manter ali, um pouco na consciência, as aparências, e ali na periferia, né, um pouco mais, a margem tá tudo aquilo que você quer recalcar, tá aquela pobreza, né, a cidade totalmente abandonada, o estado do Rio de Janeiro tá completamente abandonado, e reflete isso. Total. Até a estrada para sair, né, de Paraty, tava em obras, assim, uma estrada super sinuosa, onde só passava um carro, mas você não via se estava vindo ou não um carro. Quando a gente foi embora, tinha uma sinalização, né? Eles estavam parando o trânsito para passar uma pista por vez, senão ia dar muito problema. Mas quando a gente chegou, não tinha isso, né? Uma coisa super perigosa, inclusive. Super, nossa! Tanto que a gente acabou até desmarcando uma última mesa que a gente tinha no sábado, pra gente voltar ainda durante a luz do dia, com a luz do dia, porque a gente ficou com medo de pegar aquela estrada. E essa mesma estrada tem uma placa ali que mostra Bem-vindo a São Paulo, né? Quando você passa a fronteira, já muda o tipo do asfalto, já muda tudo. Assim. Então, realmente, a gente vê que o estado do Rio de Janeiro tá nas últimas, assim. É terra arrasada. É terra arrasada mesmo, assim. Mas é isso, a Flip, eu tenho muito essa sensação de graças a Deus e Deus me livre, assim, porque... e eu sinto isso das outras pessoas também. Todo mundo, quando tá lá, sente vários incômodos, mas também curte muito tá lá. Teve o apagão, né? Já vamos falar disso, porque eu acho que a gente pode dar as nossas impressões enquanto público, né? Amantes de literatura que estão lá vivendo aquela experiência, que pode ser super encantadora, né? Muito legal. Você tem contato com
inúmeros autores de forma muito próxima, assim. E também a gente pode dar o nosso lado como empreendedores, né? Pessoas que trabalham no mercado literário e que investem dinheiro para estar no evento, né? E para fazer negócios lá. E eu acho que ninguém tem a certeza se o evento vale mesmo a pena ou não, né? Porque eu acho que muitas pessoas ainda investem, né, acreditam no evento. Cada ano que passa, as casas lá são mais caras para você estar presente, né? Eu não conheço os números oficiais, só o que me contam, assim, mas você paga dezenas de milhares de reais para ter uma casa lá e mais uma dezena de milhares para estar na programação oficial, né? Então, para você estar lá participando do evento como expositor é muito, muito caro. Só que as pessoas fazem esse investimento porque ainda é um dos eventos mais relevantes que a gente tem, né? Acho que junto com a Bienal é o mais relevante. Então, e eu sempre, eu tô esperando o Lucas da Flive, outro anúncio que a gente tem pra fazer aqui depois, mas o Lucas da Flive acho que vai se pronunciar, vai fazer uma live sobre se vale a pena voltar ano que vem, né? A gente nunca sai com essa resposta. Porque ao mesmo tempo que é tudo muito salgado, é inacessível, ainda tem uma mágica ali que parece que faz valer a pena, né? Exato, é sempre essa contradição. E aí, acho que vale a pena a gente, né, dizer que essa foi a nossa primeira flip como agentes literárias. Então, a gente fez ali, né, um evento para os nossos agenciados e para algumas pessoas ali do mercado editorial na Casa Publish News. Fomos um dos patrocinadores ouro da Casa Publish News, e aí com isso indicamos algumas mesas, assim, então foi muito produtivo nesse sentido. Embora, como você falou, né, é sempre um investimento que a gente tem que aí colocar, anotar, ver o que está dando de retorno, está sempre fazendo essa conta para ver se vale a pena. Mas a minha sensação, pelo menos até o momento, é de que valeu a pena, né? Foi também a minha primeira flip como autora, né? Em que eu fui lá falar do meu livro, em que eu fui lá, levei meu livro embaixo do braço, coloquei meu livro nas eco bags e distribuí, vendi, autografei. Assim, então foi muito legal. E assim, aí cada vez tô tendo essa sensação, né, que eu acho que você deve estar tendo também, de cada vez nós vestimos mais skins, né? Dentro do mercado literário. Somos escritoras, mentoras, professores de escrita criativa, agentes literários, editoras, publishers. Então, assim, né, dessa vez eu me senti assim, tinha hora Como que eu me apresento, né? Como que eu me apresento, né? Que eu escolho. Tinha horas que na mesa eu tinha que me apresentar como autora, eu tava ali, né, representando a Flávia autora para poder falar do livro. Tinha horas que eu tava falando como editora e agente. Depois teve a Casa Flávia, que a gente ainda vai falar aqui, mas que eu tava ali como editora e empreendedora. Então, eu acho que, né, eu tive essa sensação muito clara, assim, né, pra mim, de identidade. Eu tô representando, tô jogando em muitos lugares, em muitas funções aqui, em muitas posições, né. Depois, então, assim, as nossas palestras eu acho que foram muito legais, só com gente bacana, né, o clima lá da Casa Publish News, onde a gente teve a nossa palestra com a Fernanda Raman, mediada pela Isabel Gemac, assim, foi um papo super bacana. Foi muito, e foi interessante você falar, assim, que foi a primeira flip como autora, assim, porque devido a essas tantas skins, eu esqueci que eu também estava indo lá como autora, né? E aí a gente teve essa mesa para falar dos livros. Assim, no último segundo, eu lembrei de levar alguns livros para flip. E a gente teve essa mesa e eu consegui ali converter novos leitores e eu não estava esperando, assim, foi uma grata surpresa, né? Eu nem tinha lembrado de perguntar para a Rocco se eles iam estar comercializando o livro lá, e aí por sorte estava na livraria. Tava na Livraria das Marés, assim, que é uma livraria linda, assim, super tradicional ali do evento de Paraty. Aí achei o meu livro, ali tava na Casa da Estante Virtual, onde eu fiz palestra, na Gambiarra, na Muvuca. Cara, então, assim, é muito legal, né? Tem um ecossistema ali, né? Super rico. E, poxa, como seria bacana se mais gente pudesse acessar tudo isso, né? É isso. Enquanto a gente tá vivendo ali o evento, é tudo muito legal, né? A gente isso, uma bolha, uma ilusão, assim, né? A gente tá ali, uma ilusão. Tá dentro de uma utopia, onde as pessoas falam e acreditam nos livros, no conhecimento, na circulação do saber e tal. E aí, de repente, você sai a 100 metros e você se depara com o abandono total do Estado, com a pobreza, com a precariedade. Teve um apagão durante a flip. Aconteceu isso, a gente chegou lá na quinta-feira, né? Foi de quinta na pra própria sexta. Quinta. E aí, lá para as 8 da noite, a gente sentou para comer alguma coisa com os nossos amigos e, de repente, apagou tudo. A cidade inteira entrou num apagão. Eu nunca tinha vivenciado algo do tipo, né? Um apagão tão global.
E eu só ficava imaginando o prejuízo. Eu via aquela galera sentada nos restaurantes e pensei, gente, quantas pessoas vão sair sem pagar agora? Não vão, o sistema dos restaurantes vai ou cair. simplesmente não vão conseguir mesmo que queiram, né? Porque vai cair o sistema dos restaurantes. E durou 7 horas. Tava rolando o show do Arnaldo Antunes na hora, né? A gente não sabe, mas talvez tenha puxado tanta energia ali, que foi um dos motivos do apagão. Mas o apagão se arrastou até às 3 da manhã. 3 da manhã. Eu falei, cara, ferrou, babou, né? A gente fez todo esse investimento, vai ficar sem mesa, vai ficar sem nada aqui. E eu só ficava pensando, o pessoal que tá vendendo livro, né, que tá ali trabalhando, ficou todas essas horas sem poder. Várias mesas foram na luz de celular, o pessoal deu um jeito, né? Ninguém ficou deprimido por conta dessas horas de apagão, mas é meio chocante, né? Não, que um evento tão... Totalmente, tão enorme, né, que receba tanta gente, e você tá correndo risco ali da coisa melar. Exato. De uma parte importante da programação não acontecer. Enfim, a cidade muito cheia, muitas das casas eu sentia que em vários momentos não tinha capacidade de comportar o tanto de gente que estava ali, falta de mapas, né, oficiais, assim, teve essa iniciativa, a brava iniciativa lá da Seiva, em parceria com a Tatiane Leite, do Vale um Livro, que eles confeccionaram por conta, né? Um cronograma geral, né? Com um patrocínio privado, né? Foram atrás disso, de fazer Só que acabou... No primeiro dia, no início da tarde, já tinha acabado. Acho que a gente conseguiu cruzar ali com o Daniel em algum momento, a gente pegou um panfleto dele. Acho que ele nem tava querendo que a gente pegasse, porque ele... acho que ele tava indo pra algum lugar, Tava indo pra algum lugar, e aí a gente pegou e aí eu só recebia pessoas me perguntando onde é que você conseguiu isso, onde é que você conseguiu... E é óbvio que eu deixei numa mesa e alguém pegou o meu, né? Então... O sinal de internet estava muito precário, né? Tava muito precário, porque muita gente num lugar pequeno, né? O sinal acabava dispersando. Mas eu vi várias pessoas fazendo posts interessantes sobre isso, assim, o quanto que o evento precisa começar a se comportar como um evento que recebe tantas pessoas, né? Porque a forma como os organizadores encaram ainda o evento é de uma forma que tá para receber poucas pessoas, né? Não 40 mil pessoas. Então, uma forma de distribuir senhas, como organizar ali a entrada das pessoas nas casas, né? Cara, talvez não colocar nomes tão grandes em casas pequenas para... E aí você esbarra no problema também, no problema da estrutura. Porque por melhor que seja a organização do evento, né, a curadoria do evento, você vai esbarrar com o problema do fornecimento de energia, do fornecimento de Wi-Fi, né, mão de obra. De mão de obra ali, das pousadas, né? Então, assim, cara, é muito complicado, né? Realmente, onde a boa vontade encontra o limite da realidade. Eu fico pensando que seria muito bacana, assim, a gente começar a ter eventos que proporcionem a experiência da Flip, só que com mais infraestrutura, né? E que isso seja feito em outras cidades, Cidades que não sobrevivam só do evento, né? Porque é uma coisa que todo mundo fala, que Paraty vive por conta da Flip. Mas isso é muito assustador, assim, né? Porque o evento só dura uma semana. Menos de uma semana. E aí a sensação de que todo mundo quer te sugar ao máximo ali durante aquela semana, porque a sobrevivência depende disso. É aquela coisa de, cara, é muito legal, mas é muito não legal também. Não, eu compartilho completamente, assim, é sempre esse mesmo sentimento que eu tenho quando eu vou à Flip. A parte maravilhosa, né, acho que principalmente pra gente, no nosso caso específico, é poder encontrar os tantos alunos, mentorandos, pessoas que fazem parte da comunidade do Carreira Literária, que muitas vezes, né, são mais amigos do que muitas pessoas com quem a gente convive pessoalmente, assim, no nosso dia a dia. Né, a sensação que eu tenho de tava até falando com a Vanessa, assim, um pouco antes, ela, finalmente vou conhecer vocês. Cara, sério, a gente não se conhece ainda, a sensação que eu já conheço você tem um tempo. A gente convive virtualmente tanto, né? Tanto, né, tá sempre ali, todo mês, ela indo no clube de leitura, sempre que tem um curso, a gente publicou o livro dela, então a gente tá sempre falando com a Vanessa, assim, como tantos outros, né, o Gil, agora os nossos agenciados, o Boris, a Fernanda, o Francisco, que tava lançando o livro dele. Que tava lançando o livro maravilhoso. Eu vou até pegar o livro pra gente fazer aqui um jabazinho. Pessoal, eu tive que parar pra poder fazer o nosso jabá. Mostrar pra vocês o livro do Francisco, O Cibito Baleado. Eu tava muito ansiosa pra lançar esse livro, porque o Francisco, assim, ele já tá com a gente há muitos anos. Ele é assim, dos clientes de Carreira Literária, dos membros fundadores do Carreira Literária. Membros da seita Carreira Literária. Ele já fez todos os nossos cursos. O SEC ele já fez 4 vezes, né? E ele já lançou um livro com a gente. Já lançou um livro com a gente pela 8,5. E agora tá lançando esse livro que eu considero uma das melhores coisas que já passou pelo Carreira Literária, né? Então é um romance de realismo mágico, que é uma espécie de revolução dos bichos do sertão da Paraíba.
Então, a gente vai acompanhar 2 núcleos, né? O núcleo dos humanos e o núcleo dos pássaros. E está acontecendo uma revolução ali no Alto Sertão da Paraíba, em que o Fubica, né, que é o cibito baleado, ele, pelo amor da Mariquinha, ele quer conquistar, na verdade o interesse todo dele é de conquistar o amor da cibita. Ele vai ser líder de uma revolução para poder derrubar o Guiratinga, que está monopolizando os recursos, a pouca água e a pouca comida que eles têm para poder atravessar a seca. Então é um livro maravilhoso, assim, cheio de humor. O Francisco é um autor muito genial, acho que é só lendo o texto dele para Só você lendo. ter dimensão de onde ele consegue chegar com um texto, né, tão fantástico. Assim, é um texto cheio de magia, de humor, de crítica social, tudo isso, assim, numa linguagem muito própria. Então, toda vez que a gente vai pegar um livro, né, a gente que pensa o texto literário de forma crítica, é natural que a gente comece a pensar, olha, a que tradição esse livro está filiado, esse romance está filiado, ele dialoga com qual tradição? A gente vai abrindo caixinhas, A gente vai abrindo caixinhas, esse ator parece com esse, dialoga com esse e tal. Só que o Francisco tem uma certa dificuldade de fazer isso. Claro, tem equívocos de realismo mágico, então ele vai dialogar com esses autores, mas uma coisa que é feita de uma forma tão própria, que é um tempo diferente. É uma escola própria dele, né? Cara, que é difícil você situar, ele realmente consegue criar uma coisa única, que vem da vivência dele, tem uma experiência de vida, um cara que tem uma experiência de vida muito interessante, que eu acho que teve uma escuta, né, para essas histórias passadas oralmente, muito grande. sensibilidade. Cara, enfim, só lendo, né? E não é só... A prosa dele é muito elegante, bonita, poética, né? Ele escreve muito bem, mas o texto emociona de um jeito que poucos textos emocionam. Poucos textos emocionam. Né? Então acho que ele agradaria qualquer pessoa que lesse. E é poético ao mesmo tempo que tem muito humor, você dá muita risada, é aquele livro que você vai rir e você vai chorar. Com certeza, ao longo da leitura, você vai passar por esses 2 estados. Não é porque é agenciado nosso, mas é um dos melhores livros lançados esse ano. Cara, fato. E não foi só a gente que teve essa impressão, né? O Pablo Caselha, o Santiago Nazarian falou das melhores leituras que fiz nos últimos tempos. O Cibito Baleado é a revolução dos bichos do Agreste. Divertido, comovente e fascinante. E todo mundo tem essa sensação, né? O Alex, que fez a mesa, que mediou a mesa do Francisco, falou, nossa, que livro maravilhoso! Assim, todo mundo dá esse feedback pra gente. Ele foi publicado, então, pela editora Faris Silva, né, um selo do grupo Alta Books, e tá aí, vai ser lançado agora em João Pessoa, né, que é onde o Francisco mora. Vai lançar também na cidade, mas é isso, foi lançado ali durante o evento na Flip. Bom, voltando pra nossa Flip, a gente também teve um grande anúncio, né, que agora é oficial, a gente pode falar aqui abertamente. Somos um selo agora da editora Flive, né, 8,5 virou Flive. Exatamente. Então, né, para quem não sabe, quem acompanha aqui o Carreira Literária, mas não necessariamente conhece a gente antes do Carreira Literária, né? Então, antes de sermos uma escola de escritores, antes de sermos uma agência literária, nós somos uma editora, né? Fundei uma editora em 2010, então ela já está fazendo 16 anos esse ano. E há um tempo que a gente vinha sentindo uma limitação de editora pequena, né, no que a gente podia oferecer para os nossos autores. Então, embora a gente tenha publicado autores muito bacanas, né, a gente já publicou Ana Paula Maia, André Santana, Miriam Campelo, enfim, vários autores consagrados, né, e revelamos tantos outros talentos, né, a Pauline Torti, que foi um dos grandes destaques dessa Flip, publicou o primeiro romance dela com a gente, um dos grandes... que aliás é maravilhoso, né, o Alegro Mas Não Tropo. A Pauline foi um dos grandes lançamentos desse ano, né, Os Acho que ele vai entrar ano que vem... Nos prêmios, com força, né? Levando todos os prêmios, assim, né? Acho que não sou só eu que tenho essa percepção. Escreveu realmente um livro que é um marco, né? Enfim, então acho que a gente tem feito um trabalho muito bacana de revelar vozes, novas vozes, de descentralizar a literatura, sair desse eixo Rio-São Paulo. A gente publicou autores do Brasil todo aí ao longo desses 16 anos, mas a gente sentia que a gente tinha um limite no que a gente podia oferecer para os nossos autores. É uma editora pequena, então a gente não Éramos tinha... em 3 trabalhando, né? 3 trabalhando para poder fazer tudo. A gente não tinha condição de levar esses autores para eventos como a Flip e como a Bienal. A gente não tem condição de investir no marketing desses autores. E a gente está sempre acompanhando o trabalho de outras editoras independentes no mercado. E me chamou muito a atenção, nos chamou a atenção, né, o trabalho que a Flive vinha fazendo, a editora tocada pelo Lucas De Luca, que eles têm um modelo de negócio que, para mim, assim, foi uma grande sacada ali do Lucas, que ele chama de modelo de fomento. Ou seja, ao mesmo tempo que ele investe, né,
em publicar muitos livros por mês, esses livros não são abandonados, assim, ele consegue oferecer uma estrutura, né, de formação desses autores. Ele tem uma coisa parecida com carreira literária, que é de formar autores, o intuito de formar autores, de ir preparando esses autores para o mercado. Ele realmente quer que os autores vendam livros. Exatamente. Então eles começam por um selo, né, que é um selo de fomento, onde cada autor tem meta de quantos livros tem que vender, e se não vender esses livros, eles têm que comprar essa cota, mas ao mesmo tempo que eles têm todo um suporte muito estruturado de marketing. Para ajudar o autor a bater essa meta, né? Para ajudar o autor a bater essa meta. Então eles levam os autores para vários eventos, eles estão na feira da USP, em feiras, as feiras mais importantes de todo do país. Feiras pequenas também. Feiras pequenas, feiras nichadas, feiras de livros LGBT, de livros de fantasia, romance, né? Tudo. Então eles conseguem, o Lucas, coitado, né? Ele tá muito. O bicho trabalha, né? Sorte que ele é novinho ainda, tem 28 anos só, né? E aí eu falo, meu filho, espera mais esses 12 anos que ele tava lá só cachaçando na Flip, né? Eu falei assim, espera, meu filho, que você vai cobrar seu preço, mas dá mais 12 anos aí, né? Você tá no lugar que a gente tá agora. Então, assim, mas ele é jovem, tem condições de aguentar esse tranco aí nesse momento. Mas, cara, cada vez que eu falo com o Lucas, ele tá numa cidade diferente, fazendo um evento diferente, levando os autores dele pra lá. Então é muito diferente porque eu vejo, né, esse modelo de prestação de serviço, ele se disseminou no mercado. Só que muitas vezes a editora acaba meio que parasitando ali o autor. Publica o autor e o autor tem que vender 100 livros sem que a editora faça nada para o autor bater essa meta, sabe? E aí muitas vezes o autor se vê ali tendo que comprar 80, 90 livros, né, que é caro. Você imagina aí, cada livro R$60, vezes 80, faz a conta aí. Então, o autor, no final das contas, tem que investir muito para publicar aquele livro. Muitas vezes o autor não consegue dimensionar de antemão o quanto é difícil você vender 100 livros. E aí ele oferece essa estrutura em que o autor começa ali num selo que ele chama de selo de fomento, e ele vai ter toda essa estrutura para poder vender esses 100 livros se ele se mexer um pouco ali. E depois, né, ele consegue ir para um selo dentro da editora que é tradicional. Isso é importante, que a Flive, ela não tem só este formato, né? Ela tem vários selos e tem selos tradicionais onde não existe cota mínima de venda, né? Não existe meta. Exatamente. Que é o caso, por exemplo, do selo 8,5. Então, o selo 8,5 ele já entra na editora dentro desse modelo. O autor que vai ali ser publicado pelo 8,5, ele não vai ter cota mínima e tal, porque a gente acredita que é um autor que ele já tem preparo, né, que ele já tem uma maturidade, tanto em termos literários quanto em termos de proatividade, para poder vender esse número. Não à toa, os nossos autores arrasaram lá, né, no evento, todo mundo vendeu livro à beça, o Lucas estava contente, estava feliz da vida. E aí, com isso... Porque os nossos autores são muito legais, né? Cara, eles são. Eles são os melhores autores. Beijo pra vocês todos aí. Renata, Patrícia, Vanessa, a galera tava... Maria Filomena, Eunice, a galera tava em peso ali, Rosiane. A gente não tava falando abertamente sobre a fusão, né? Mas a gente tava ali em alguns meses estressantes, assim, de transição, de enviar todos os arquivos, passar os contratos, né, arrumando a casa, assim, e aí tava misturado com várias outras coisas que a gente tem que fazer ao longo do dia, e flip acontecendo, e tendo que imprimir estoque, tudo, e a gente tava muito com a sensação de, cara, será que a gente tá fazendo o certo? E aí a Flip veio para consagrar que sim, né? Foi tudo tão especial, tão bonito, né? Os nossos autores lá, vendendo seus livros, se sentindo em casa, numa nova casa, sendo muito bem recebidos pelo Lucas, pela Cláudia. Foi muito legal, né? E aí é isso. Então, o que a gente quer, né, com essa fusão aí de operações? De um lado, oferecer para a Flive um selo com uma curadoria de muita qualidade, que é o que a gente vem fazendo, que eu acho que é o que a gente consegue fazer de melhor, porque dentro do Carreira Literária a gente tem espaços para transformar esses textos no melhor que eles podem ser, né, e fazer uma curadoria muito cuidada. Então, assim, todos os anos a gente tem 1000 escritores passando pelo Carreira Literária, pelas nossas imersões, cursos, mentorias. Então, a gente tem contato com uma quantidade muito grande de textos e pode ali escolher, né, e trabalhar e melhorar aqueles que a gente considera os melhores e entregar, então, textos de muita qualidade pro Lucas, com autores que também muito passaram por esse processo, que em geral já estão publicando o segundo livro, ou o terceiro, ou o quarto, ou então que já fizeram um trabalho de formação de leitores, de comunidade aí nas suas redes, né, na sua produção intelectual. E, em contrapartida,
eles oferecem pra gente essa estrutura de poder ir a eventos, de a gente colocar os nossos autores em eventos, de colocar eles em contato com uma comunidade imensa de escritores que eles têm já dentro da editora. Enfim, então acho que foi um casamento muito feliz. E né? agora a gente teve essa estreia, esse nascimento na Flip e já estamos engatilhadas para a Bienal. Para a Bienal. Então, quem estiver lá na Bienal de São Paulo, a gente vai estar no stand então da Flive, que não vai ser um stand, vai ser um boteco. Um boteco. Né? Vai ser aquelas piras do Lucas, das ideias de marketing dele maravilhosas. Vamos estar com os nossos autores lá no primeiro final de semana. Então, quem quiser aparecer para tomar uma cerveja com a gente, estaremos lá sexta, sábado e domingo. Vamos tomar uma cerveja, vamos para a festa, vamos nos reunir ali todos para passear durante o evento, fazer contatos. E acho que é isso, né, E acho que é isso. A Flip foi incrível, assim. Foi difícil, foi intensa, foi precária e foi maravilhosa. Ao mesmo tempo. Então, acho que é isso. Acho que é isso, então só para fazer mais uma chamada aqui para vocês, para participarem da nossa Masterclass sobre adaptação literária para o audiovisual. Então a gente vai ter uma Masterclass em parceria com uma roteirista e produtora audiovisual, que é a Patrícia Oriolo. Seu livro pode virar filme? Tudo que o escritor precisa saber sobre adaptação para o audiovisual. Vai acontecer no dia 12, tá? De 19 a 21 e alguma coisa, em que a Patrícia, então, vai compartilhar tudo que você, escritor, precisa saber sobre adaptação. Como que essas linguagens operam de formas diferentes, né? O que um livro, o que uma narrativa literária precisa ter para ter mais chances de ser adaptada para o audiovisual. Como que o escritor pode se preparar para entrar nesse universo. Então a gente vem vivenciando aí, a gente vem vendo uma aproximação entre o mercado audiovisual e o mercado literário cada vez mais. Isso não é à toa, né? O mercado literário, ele é muitas vezes a vanguarda das narrativas. Onde as histórias começam. Onde as histórias começam e onde as produtoras audiovisuais podem testar a viabilidade, testar o potencial de alcance daquelas narrativas. Então, se você aí imagina um dia o seu livro sendo adaptado, ou se você simplesmente quer conhecer melhor esse mercado, entender esses pontos de contato, não deixa de participar da Masterclass. A gente vai deixar o link aqui na descrição para você se inscrever. O valor é simbólico, só R$57, tá? Então é para realmente ser acessível a todo mundo que quer um pouco mais de informações sobre esse universo. Pessoal, então é isso. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo e deixe um comentário também pra gente. A gente adora saber quem que tá assistindo, o que que tá pensando sobre o que a gente está produzindo aqui. A gente está muito feliz de estar de volta no YouTube. Eu gosto muito mais dessa rede aqui do que da outra. Então é isso, um beijo grande e até a próxima. Não deixem de seguir a gente também no Instagram do Carreira Literária, @carreira_literária. Enfim, nos vemos na semana que vem. Um beijo grande e até lá!